Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Para encontrar ouro, garimpeiros e mineradoras escavam terrenos e rios em busca do metal precioso. Quanto mais pedregoso ou profundo o local de extração, maior a necessidade de equipamentos como sondas, escavadeiras e dragas. A mineração de criptomoedas é bem semelhante. Caco, tudo Olá, bem? Tudo certo. Mais uma, Bru. Mais uma, viu só? Gostou da minha introdução? Não, você já começou contextualizando. Opa, você já contextualizou de uma forma que eu tenho certeza que a galera já começou a entender. Falou, opa, começamos o podcast, o Cryptomix. Começamos! Bom, bem-vindo de volta, Caco. Obrigado, Bru. Obrigada aqui por estar comigo aqui junto com a Mix, né? Na verdade, fazendo esse conteúdo tão interessante. Para mais um episódio do podcast, então você que acabou de chegar, não se esqueça, entra aí, dá uma olhada nos podcasts anteriores. Nós estamos fazendo de uma maneira tão bacana. Olha, é passo a passo, né? Tem uma linha de raciocínio para você começar do 1 e ir até o 24, que vai ser essa temporada. Com certeza, Bru. E a gente vai explicando sempre no detalhe, de uma maneira bem simplificada pra galera começar a entender um pouquinho. E a gente tem que fazer aquele disclaimer, né, Bru? Exatamente. Vamos lá. Tudo que a gente conversar aqui são materiais educacionais. Isso não isenta você, tá bom, de fazer o seu próprio estudo. Se nós comentarmos sobre qualquer criptomoeda, seja o Bitcoin, que vai ser o mais comentado aqui, você também precisa ir lá atrás, verificar os riscos, ver o seu perfil de investidor, ver também a viabilidade de você colocar um investimento desse na sua carteira. Com certeza, Bru. E aí ainda tem um detalhe que é o seguinte: se você ouviu alguma coisa aqui no nosso pod que você não entendeu, algum tema, alguma palavra, já fica o convite para os nossos ouvintes irem lá no academy.binance.com/pt, que lá tem um glossário de palavras, tem todos os conteúdos que a gente está trabalhando aqui no Cryptomix. E é um baita material de pesquisa. Eu uso toda semana quando eu quero aprender alguma coisa nova ou tirar alguma dúvida. Não, com certeza. Bom, agora, o episódio de hoje é um assunto interessante porque nós já falamos essa palavra em vários outros podcasts. É a questão da mineração da criptomoeda. Tanto que foi a introdução que eu trouxe aqui, né? A gente falou de garimpeiro, ouro, porque acho que é a forma que as pessoas conhecem, né? Mas vamos falar sobre como garimpa, então, a criptomoeda? Vamos sim, Bru. E assim, o exemplo que você deu é muito bom, porque é literalmente isso, né? Pra você conseguir extrair ouro, você tem que fazer um investimento, você tem que dedicar seu tempo, você tem que ficar lá batendo naquela pedra até sair aquela recompensa que é aquela pepita de ouro. E a gente faz essa analogia na mineração do Bitcoin, porque o que é o processo de mineração, né? A gente já falou que o Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada e que não exige que tenha um ente centralizado, um órgão regulador para validar e registrar as transações. Isso é feito de forma descentralizada por milhares de computadores espalhados na rede, que são os mineradores que fornecem força computacional para validar essas transações e registrar elas na blockchain, que é o nosso grande livro contábil, como a gente falou anteriormente. Exato. Então, o processo de mineração, Bru, como é que ele funciona? Sempre que uma transação ela acontece na rede do Bitcoin, ela é basicamente uma mensagem, por exemplo, do Conrado falando que vai transferir uma determinada quantidade de Bitcoins para Bruna Aleman. Essa informação ela fica armazenada numa memória que a gente chama de mempool. E é lá que os mineradores que colocaram seus computadores, né, para processar essas transações, vão buscar essas transações para validar elas e criar um negócio que a gente chama de bloco candidato. A gente falou de blockchain, né, que é a cadeia sequencial de bloco de informações. E antes de validar esse bloco, ele precisa resolver aquele problema criptográfico, que é aquele sudoku, que a gente também já deu aquele spoilerzinho. E ele, resolvendo esse problema, ele volta pra rede e manda lá, fala, turma, resolvi esse problema aqui, tá aqui o bloco com as transações e o resultado é esse. E aí a validação é a mineração em si, né? A validação dessas transações, da inclusão desses novos blocos colocados ali, né? Será que a gente pode dizer isso? Isso, exatamente. Porque assim, não adianta nada você gerar, né, todas essas mensagens e elas não forem
validadas. Exatamente. O processo da mineração precisa ser validado. Precisa ser validado, exige força computacional, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente, que são milhares de mineradores disputando para conseguir, né, resolver, validar essas transações e registrar um novo bloco para obter essa recompensa. Mas o resumo é que quando uma transação ela acontece, ela fica esperando para ela ser validada e registrada na blockchain. Quando isso acontece, o minerador que conseguiu registrar, né, esse novo bloco vai ser recompensado com novos bitcoins que são liberados na rede para ele. E tudo isso é a mineração. Tudo isso é a mineração. Mas eu tô falando mineração aqui, pessoal, eu tô parecendo cavando aqui, ó. Mas é o conceito cavando certo, com as Bruno. mãos aqui. Estamos cavando e pensando aqui na cabeça no sudoku. Ou, não, eu tenho jogado paciência. Também é bom as 1000 pessoas ali lutando comigo mesma, porque agora eu já tô nos 2 minutos. Tô fazendo em 2 minutos um jogo de paciência. Eu preciso bater meu recorde. Isso é bom também que aprende a fazer o foco, né? Tá Ficar ali vendo? concentrado. A mineração da criptomoeda é assim também. Sim. Bom, vamos lá. Então é assim, acho que o que a gente precisa trazer é essa importância, né, dessa mineração. Porque nós estamos falando sobre coisas vinculadas na internet, né? Sim. Você tem a segurança de uma mineração de ouro, por exemplo, ela tá ali, ela é física. Mas na internet envolve outras coisas, porque existem os agentes maliciosos, né? Querendo fazer. Lugar. Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado. Porém, o blockchain, ele é muito claro e a gente não dá pra ter nenhuma fraude. Isso é muito interessante, né? Mas você lembra de alguma outra coisa que a mineração, que a gente poderia explicar para que serve em si a mineração, né? Eu trouxe essa questão mais negativa. Eu acho que também tem aquela questão do volume a ser impresso como se fosse dinheiro, né? Porque isso daí não deixa de ser uma moeda digital. Então, eu acho que a mineração também serve para isso, para controlar o volume, né? Lembrando bem, pessoal, que nós temos uma questão de oferta e demanda. Então, assim, por que você controla o número dessas minerações? Por que você controla o número, por exemplo, de bitcoins que vão ser minerados? Lógico que tem um dos motivos que também são as lógicas que cabem, né? Porque o código, ele é eterno, mas ele é finito. Então, você tem um número de determinado códigos que você consegue ali gerar. E você também tem a questão de você ter, como que fala? A escassez, né? É uma escassez enorme, mas você não pode ter à disposição ali. Porque se você tiver qualquer produto que tenha à disposição, que todo mundo pode ter, ele não vai valer nada. Exatamente. A lei da oferta e da demanda, né? Exatamente. Tem alguma outra coisa que você lembre pra gente poder agregar, pra explicar pro pessoal por que serve efetivamente? Falou, tá bom, entendi, mas o que serve efetivamente, além desses pontos que eu trouxe? Lembra que a gente falou um pouco sobre aquela dúvida de como surgem os novos bitcoins, né? Que as pessoas falam, pô, mas surge do nada? Na verdade, não é que surge do nada. Não é. Não, a rede blockchain do Bitcoin, ela tá programada para emitir no máximo 21 milhões de bitcoins ao longo do processo de mineração. E que a gente comentou ali no último episódio sobre o Bitcoin, que a previsão para que o último Bitcoin seja minerado e liberado na rede é por volta de 2140. E um dado importante, Bru, acho que é até interessante da gente falar, é que cerca de 85% de toda a oferta de Bitcoin já foi minerada. Isso a gente tá falando em 13 anos. Nossa. E os próximos 15% vão ser minerados nos próximos 120 anos, mais ou menos. Tá. E por que isso acontece? Por que vai diminuindo, né, o número? Vai ficando mais difícil, Vai ficando mais difícil. Quanto mais pessoas entram na rede... Vai passando nível, gente. Exatamente. Qual que foi a ideia do Satoshi quando ele criou, né, o protocolo do Bitcoin? Você lembra que teve aquele crash super sério em 2008 nos Estados Unidos? Enfim, lembro. A quebra de vários bancos, a alavancagem. E para resgatar essas empresas e as pessoas, o governo passou a fazer o quê? Imprimir dinheiro, né, dar estímulos a comprar ações de empresas que estavam quebrando e injetar mais dinheiro no mercado, mas um dinheiro que, né, surgiu do nada. Então, quanto maior a emissão da moeda, menos ela passa a valer. E aí a gente tem o efeito da inflação. E isso foi um ponto levantado, inclusive num grupo de criptografia ao qual o Satoshi Nakamoto fazia parte, que deveria existir uma solução para que não houvesse mais essa impressão desenfreada de dinheiro e que causa inflação. E quem sofre mais com inflação é a galera que tem menos poder aquisitivo, né? Exato. Infelizmente. Infelizmente. Então, no protocolo do Bitcoin, quando ele programou, ele definiu que a cada 4 anos, a recompensa por minerar cada bloco cai pela metade. Então, em 2009, quando ele minerou o primeiro bloco, né, o Gênesis, que a gente gosta... A pessoa ganhou muito mais.
naquela época do bloco Gênesis, que foi o próprio Satoshi que minerou, a emissão era de 50 bitcoins por bloco registrado na blockchain. Mas ele valia menos também. Ele varia menos. Se a pessoa guardou o Bitcoin até hoje. Com certeza. E eu tenho alguns amigos que começaram a minerar há muito tempo e estão muito bem aí. Olha o investimento longo prazo. A gente sempre fala disso. Mas ele minerou esse primeiro bloco de Bitcoins ali por volta de 2009. Eu não vou lembrar exatamente a data, mas foi por volta de janeiro. E esses 50 bitcoins ele fez a primeira transferência para o Hal Finney. E olha que interessante, o Hal Finney, ele é um cientista da computação e que foi responsável por criar a prova de trabalho reutilizável. E a prova de trabalho é o algoritmo, né, do Bitcoin. É o algoritmo de consenso do Bitcoin. Tá bom. Inclusive, ele é citado no próprio white paper do Bitcoin. O Satoshi Nakamoto fala do Hashcash, que era a criptomoeda criada pelo Hal Finney, e também sobre o protocolo que ele criou de Proof of Work. Na época era prova de trabalho reutilizável e que ela tinha uma deficiência porque ela era centralizada, né? Ou seja, era um computador só que executava isso, o que pode abrir brecha para uma fraude, para um hackeamento ou para uma alteração. Coisas. Isso. Lembrando só para o pessoal não perder aqui, o white paper nada mais é do que a documentação do Bitcoin, então do projeto Bitcoin. Todas as boas criptomoedas têm que ter isso, porque é isso que vai validar. Nós falamos, acho que inclusive nos primeiros podcasts, que isso que valida o quão forte pode ser aquela criptomoeda, né? Sim. O projeto, ele precisa fazer sentido. Ele explica, basicamente, um resumo sobre o projeto, né? Qual é a finalidade, como funciona a emissão de novos tokens, como é o processo de consenso para validação. Mas voltando um pouquinho sobre, né, o processo de mineração, quando foi minerado ali os primeiros 50 bitcoins, depois de 210 mil blocos, a cada 210 mil blocos minerados, essa recompensa cai pela metade, Bru. Então, né, na primeira emissão ali foram 50 bitcoins, depois de cerca de 4 anos ou 210 mil blocos caiu para 25, depois de mais 210 mil blocos para 12,5 e atualmente estamos com a recompensa de 6,25 BTCs e a gente vai ter de novo essa diminuição de recompensa agora em 2024 para 3,125 BTCs. E por que é importante falar isso? Isso é um controle de emissão para que a gente não tenha inflação. Então, o Bitcoin, ao longo do tempo, ele vai se tornando um ativo cada vez mais escasso. E o processo de adoção aumentando cada vez mais usuários participando da rede, maior interesse sobre essa cripto, ela também tende a se valorizar ao longo do tempo com uma emissão regular, né? Enfim, a gente sabe que em 2140 o último Bitcoin vai ser minerado e nada mais será criado depois disso. Meu Deus do céu! Bom, eu queria falar agora, já que a gente falou sobre essas questões de mineração, né? Antes de trazer um ponto sobre gasto duplo, que a gente tem aqui na nossa pauta, eu acho que vai se encaixar um pouco mais no final. Vamos trazer outras questõezinhas aqui primeiro. Como que é feita essa validação da criptomoeda, né? Então a gente falou como minera, a gente falou sobre a questão do algoritmo, a gente falou sobre essa questão do Proof of Work. Agora, essa validação, por que eu acho interessante, né, a gente trazer esse tema? Porque tudo pra pessoa que tá escutando a gente, é tudo muito fantasioso. Porque ela fala, como que um computador tá pensando tanto assim dessa forma? E como que ela valida essa situação, né? Você consegue trazer, acho que você tem mais propriedade pra trazer isso, né? Eu trago a parte da economia, gente. Eu trago a parte muito técnica, eu jogo a bombinha pra ele ensinar a gente. E eu tô aprendendo com a Bruna como explicar essa parte técnica mais complicada de uma maneira que fique fácil pros nossos ouvintes do CryptoMix. E acho que a validação, até porque uma das primeiras frases ainda desse podcast você comentou, não tem um órgão regulador. Então como que a gente valida isso? As próprias pessoas validam? Mas sabe quando fica meio em aberto? Consegue trazer isso daí pra gente? Vou tentar trazer da forma mais simples possível. Quando a gente fala que ela é uma rede descentralizada, né? Isso é super importante da gente frisar. O que significa isso? Significa que, por exemplo, não tem um banco com um computador ali dentro do banco validando e registrando as transações. Isso acontece através de milhares de computadores espalhados pelo mundo que estão conectados na rede, oferecendo força computacional para pegar essas transações que estão acontecendo, validarem que elas realmente aconteceram e aí tentarem registrar essas transações em um bloco que a gente chama de bloco candidato. Só que isso, Bru, não é feito por uma pessoa.
é feito por milhares, e a gente fala inclusive da teoria dos jogos, né? Em que os mineradores, eles estão ali disputando para ver quem consegue resolver, né, essas validações, o registro desses novos blocos de forma mais rápida para ganhar essa recompensa de 6,25 bitcoins. E para validar e registrar esse bloco, ele precisa mostrar para a rede que ele efetuou uma prova de trabalho, ou seja, ele pegou aquelas transações, ele rodou o algoritmo do Bitcoin e ele conseguiu um resultado. E para ele conseguir esse resultado, ele tem que tentar fazer essa conta muitas e muitas vezes na tentativa e erro até acertar essa conta e mostrar para a rede. Falar, turma, consegui aqui o resultado desse sudoku criptográfico e a resposta é essa. Entendi. Quando ele faz isso, aí fala, mas aí já está registrado o bloco? Não. A gente tem uma outra parte que a gente chama de node. E o que é um node? Tá. A gente não brincou que o minerador é como se fosse o contador da rede, Bruno? Sim. Que é ele responsável. E eles ficam lá disputando para ver quem que vai validar e registrar essas transações. Ai, meu Deus. Mas ele não faz isso e quando ele finaliza ali a validação e cria esse bloco não é registrado imediatamente. Tem os nodes. Quem são os nodes? São os fiscais. Ele manda esse bloco candidato para a rede, aí os nodes, é tipo aquela tia que fica, né, botando bedelho em torno, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Todo mundo tem uma tia dessa. Exatamente. E aí, quando esse minerador, ele pega o bloco candidato, ele joga de volta na rede, ele manda pros, os nodes e ele fala, turma, confirma para mim que isso aqui tá certo para eu poder registrar esse bloco. E aí vários nodes pegam esse bloco candidato, verificam se realmente a prova de trabalho foi executada, se a resposta está correta, e com o ok desses nodes, aí sim esse bloco é registrado e a recompensa é passada para esse minerador que conseguiu, né, validar e registrar o bloco. Entendi. Então, resumindo, para a gente garantir que essa informação, né, na verdade essa validação seja verdadeira, o minerador, ele resolve esse algoritmo que é conhecido, essa prova de trabalho, né? Algoritmo de consenso. Exato. Aí, tá vendo? Ela fala que fala só de economia, já manja tudo de blockchain. Tô me achando já. Então, e daí que isso daí nada mais é como se fosse uma marca d'água para confirmar a veracidade daquela validação. Bru, você falou da forma... Eu até vou depois pegar pra explicar pra outras pessoas. Perfeito. Exatamente como você falou. A gente vai trazendo com vocabulário aqui. Quando eles pegam, né, esse monte de transações que estão lá na mempool, né, validam e tentam registrar esse bloco, ele tem que ficar executando a prova de trabalho pra achar esse resultado. Esse resultado é exatamente o que você falou, é uma marca d'água em que os nodes vão conferir essa marca d'água pra saber se realmente a resposta tá correta. Então você explicou... muito melhor que eu e de uma forma bem mais simples. Parabéns. Mas daí agora a pergunta do milhão, posso falar? Opa! Vale quantos bitcoins essa pergunta? A minha cabeça. Se você quiser me dar um bitcoin. A mineração, né, ela varia de criptomoeda para criptomoeda. A gente pode ter, por um acaso, 2 algoritmos de consenso ou não? Pode. E tem, não 2, tem mais alguns outros e eu acredito que vão ser criados novos algoritmos de consenso. E aí, como que se resolve isso? Existem hoje os 2 principais algoritmos de consenso. É a prova de trabalho, que é exatamente isso, né? Você investir num computador, colocar ele conectado à rede do Bitcoin para receber, né, as transações, validar. E basicamente oferecer força computacional para a rede. E tem uma outra forma... Que é o que o Bitcoin faz. É o que o Bitcoin faz, né? Tá bom. Que é o primeiro algoritmo de consenso do criptomercado. Tá bom. Que é utilizado também por outras criptomoedas, como a Litecoin também. Inclusive, a gente pode fazer um pod só para falar de Litecoin, que é um assunto super interessante. Que é uma criptomoeda, né, de uma blockchain que foi criada para dar escalabilidade nas transações do Bitcoin. Mas eu não vou falar isso agora. Tá bom, não, mas eu tô curiosa já. Vamos fazer um pod só para falar sobre isso. Tá. A outra forma mais conhecida é a Proof of Stake, né, que traduzindo para o português significa prova de participação. Basicamente, né, a gente tem os mineradores na prova de trabalho e na prova de participação a gente tem os validadores. E como é que funciona, né, esse tipo de mineração com os validadores? Basicamente, os usuários que querem participar, né, desse registro, né, dessa validação dos novos blocos na prova de participação, eles precisam ter uma determinada quantidade, né, desses tokens e travar esses tokens na rede através de nós. E fala, mas o que é o nó? O nó é onde vai ser validada essas transações da prova de trabalho. E quanto maior o número de tokens que você colocar lá e o maior tempo que você deixar ele travado na rede, dentro desse nó, maior são as chances de você ser recompensado com o registro de novos blocos. Então, é uma coisa meio sorteio, e esse sorteio ele se dá também
priorizando quem tem mais tokens ali alocados nesse nó. Se ele tem um tempo maior desses que a gente chama de staking, né, dessa criptomoeda dentro desse nó, então isso aumenta as chances desse nó validador, né, receber a recompensa, e você vai receber a recompensa referente à quantidade de tokens que você depositou nesse nó. Então, Entendi. A gente vê essas duas formas de consenso. E devido a essa complexidade, né, a gente precisa entender que então precisa de computadores específicos, né? Eu sou zero à esquerda em tecnologia. Na prova de trabalho a gente precisa hoje em dia computadores que têm processamento ASIC, que é até um tipo de processador específico para mineração de criptomoeda. Entendi, não é um computador comum. Não é um computador. Ele foi comum lá atrás, Bru, quando começou a mineração, que não tinha tanta oferta de processamento, você podia minerar com um computador caseiro, né? Com a própria CPU. Depois passou a ser minerado através Quando o algoritmo era mais simples, que igual a gente já comentou, né? Na verdade, quando tinha menos pessoas oferecendo força computacional. Então era mais fácil de você, né, validar e registrar os blocos. Hoje em dia já são empresas que fazem isso, né? São empresas, inclusive tem empresa de mineração listada na Nasdaq, que a gente até conversou sobre isso, né? A gente já conversou sobre isso. Isso. Não vou falar. Agora, não na vou falar prova que empresa é, porque o pessoal depois sai tudo comprando ação, comprando criptomoeda. E, Bru, vocês precisam aprender. Primeiro precisa aprender. Então tem essa diferença, né? Quando a gente tá num algoritmo de consenso de prova de trabalho, exige força computacional, investimento em máquinas específicas, gasto energético. Então é assim que ele funciona. Na prova de participação, você não precisa necessariamente ter um computador para fazer. Entendi. Você pode pegar a sua carteira, se conectar a um nó, né, que vai acumulando ali, né, as criptos de vários usuários que querem fazer essa participação, e você faz uma coisa que chama delegar. Você delega as suas criptos nesse nó para que um terceiro, né, ou uma empresa, ou de repente que a gente fala do DeFi também, né, que é a finança descentralizada, possa fazer o trabalho de nó para você. E aí você vai receber a recompensa de acordo. Entendi. Dá pra fazer como se fosse um consórcio, né? Você vai montando um consórcio. É mais ou menos. Vai juntando pessoinhas pra um bem comum. Exatamente. Dá pra gente fazer uma analogia na prova de participação? Por exemplo, Bru, você vai saber esse exemplo muito melhor do que eu, mas a gente vai e investe num fundo juntos, né? Aí a Bruna investiu R$200 e o Conrado investiu R$100. Quando vier, né, o lucro, né, desse investimento nesse fundo, a Bruna vai receber proporcionalmente a quantidade de dinheiro que ela colocou nesse fundo, e o Conrado também. Na prova de participação funciona da mesma forma, né? Você vai ganhar uma taxa ali, uns juros, de acordo com a sua participação, né, dos tokens que você colocou ali travados. Entendi. Faz sentido, né? Faz total sentido. Faz total, gostei disso. Bom, então a gente já entendeu, pessoal, lembrando, né? Então vocês que estão entrando aí no Mercado Livre e vendo assim, computador para minerar criptomoeda, não faça isso, meu querido. Não faça isso. Atualmente no Brasil... Eu recebo lá no meu Instagram, tá bom? Até hoje eu recebo. Você tá rindo, Caco, mas eu recebo. Bru, eu vi esse negócio aqui, posso comprar esse computador? Não, entra na Binance, investe, gente. É mais fácil, né? Assim, eu acho que é um assunto bacana as pessoas entenderem. Como qualquer tipo de investimento, você precisa entender o processo. Com certeza. Né? Porque qualquer coisa que aconteça, enfim, eventualmente faz uma mudança no processo de mineração, muda determinada tecnologia. É muito difícil, né? Principalmente porque está muito bem estruturado. Mas você precisa estar preparado para qualquer informação que você receba relacionada ao seu investimento. Então, entender esse processo, eu acho bacana. Mas assim, pessoal, é a mesma coisa que você querer criar uma empresa do zero e querer listar lá em Nasdaq, entendeu? Sem entender como na ela bolsa funciona. americana, sem entender, sem saber nem como que você vai ganhar dinheiro e virar bilionário para que você consiga abrir capital dessa empresa. Então, todo cuidado é pouco. Sim, né? Com certeza. Todo cuidado e muitas das vezes nós temos que nos posicionar como investidores mesmo. Mas investidores que acreditam e que conhecem o processo daquele produto. Exatamente. Eu acho que isso que é importante, que a gente precisa focar aqui, né? Com certeza. E, Bru, pegando um gancho do que você acabou de falar, eu como investidor e bem focado no criptomercado, o longo prazo em qualquer modalidade de investimento, ele é o melhor aliado no investidor, né? A frequência, né? O tempo que você vai investindo ali, isso vai gerando juros compostos, você vai ganhando cada vez mais com os seus investimentos. Então, para mim, como investidor, isso não é um conselho financeiro, é a minha estratégia. Eu foco em comprar Bitcoin, né, frequentemente, visando a valorização no longo prazo. Então,
Pra mim, né, o Caco, eu não acho que é uma atividade econômica favorável hoje eu investir num computador, né, que seria uma máquina específica pro Bitcoin. A energia do Brasil, vira e mexe, ela aumenta de preço. Tem uma baita concorrência com mineradores com, né, setups muito grandes, com uma força computacional tremenda, então isso acaba desfavorecendo, né, essa mineração caseira, né, que a gente poderia chamar. Mas dá pra fazer a mineração limpa, né? Dá pra fazer a mineração limpa. Inclusive, é interessante falar isso, que tem países que têm né, uma grande oferta de energia elétrica. Vou dar um exemplo do Paraguai, por exemplo, né? Que produz muita energia através de hidrelétricas. E ele tem uma oferta tão grande que às vezes ele não consegue consumir essa oferta e acaba desperdiçando a própria energia. Então a energia ela é muito barata, Bru. Ou seja, se eu fosse montar uma empresa, eu quero fazer uma empresa de mineração de Bitcoin. Esse vai ser o meu novo negócio. Eu não faria isso no Brasil pelo custo energético, eu faria isso no Paraguai, eu faria isso em países que têm uma oferta energética barata e limpa também, né? Porque não dá pra você pegar e ficar, né, queimando combustível fóssil, como carvão e petróleo pra produzir energia. Exato. A gente tem que evoluir, né, Bru? Tem que ser sustentável sempre. Concordo. Então, para quem quiser fazer essa mineração, para quem quiser fazer essa parte, né, minerar o Bitcoin de uma forma mais simples, qual que é o passo a passo? Primeiro, ela precisa ter uma carteira virtual, certo? Em segundo, ela precisa desse hardware. Hardware. Né? De mineração que você comentou que chama ASIC. ASIC. Você quer que eu fale a terminologia em inglês? Eu também, no começo eu confundia. ASIC significa Application Specific Integrated Circuits. O que significa isso em português? Que ele é um dispositivo que ele foi criado com uma determinada função. E essa função hoje é a mineração de Bitcoin. Ou seja, foi criado para essa finalidade. Entendi. E aí você precisa se conectar a um software de mineração, certo? Isso, pelo que eu entendi. Você precisa baixar, né, o software do Bitcoin, instalar ele no seu hardware e aí se conectar à rede para começar a participar e oferecer a sua força computacional. Perfeito, gente. Mineração limpa, esse é o jogo. Bom, nós falamos tudo relacionado à mineração, principalmente ao Bitcoin, né? Mas existem outras criptomoedas como o Litecoin, o Dogecoin, que também tem um processo muito parecido, né? Eles utilizam esse protocolo prova de trabalho. Mas tem uma mudancinha que eu queria deixar aqui, né? Um pontinho anotado aqui, né? Vai ter uma mudança, ou teve uma mudança, você consegue explicar um pouquinho melhor pra mim, Caco? Sobre o protocolo do Ether. Exato. Já que a gente tá falando de mineração limpa, só vamos fechar essa parte aqui do podcast com isso? Claro, vamos lá. O Ethereum, ele usava até, se não me engano, meados de setembro, eu não vou lembrar exatamente da data, ele usava um mecanismo de consenso, prova de trabalho, né? Que é exatamente o que a gente falou, de força computacional. E ele passou numa das operações mais complexas do mercado cripto por uma mudança nesse algoritmo de consenso da prova de trabalho para a prova de participação. A gente gosta de falar, e a rede não parou, tá? Esse é o detalhe. Que é como se a rede do Ethereum tivesse trocado a turbina do avião com o avião em voo. Então foi uma operação extremamente delicada que deu tudo certo. Agora o mecanismo de consenso do Ethereum é a prova de participação. Eu, inclusive, faço prova de participação, os meus Ethereums estão travados em um nó e eu tô recebendo taxas por isso. E por que eles mudaram, né, da prova de trabalho para a prova de participação? A prova de trabalho exige investimento em máquinas, exige o custo energético e ela tem uma certa limitação na quantidade de transações que é processada por segundo. E também o custo, né? Quanto maior o número de transações, maiores são as taxas que são cobradas para validar essas transações. Já na prova de participação, você tem uma escalabilidade muito maior e taxas muito menores. Então, esses foram dois pontos que fizeram com que os desenvolvedores da Ethereum decidissem pela essa migração da prova de trabalho para a prova de participação num evento que a gente chama de The Merge, né? Tá bom. Então, foi um baita evento cripto, acho que um dos mais importantes até hoje, nesses 13 anos aí de criptomercado. E uma criptomoeda consolidada, se a gente puder falar dessa forma. Depois do Bitcoin, acho que é a criptomoeda mais conhecida, né? Muito. Bru, vamos fazer um pod só pra falar de Ethereum? Vamos. Porque eu acho que... Já vou deixar anotado aqui. E só dando um spoiler também, o Ethereum, ele é o blockchain responsável por
fazer protocolos, criar protocolos de finanças descentralizadas. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, porque a gente sempre tem que guardar pra galera voltar, pra depois, né? Exatamente. Exato. Bom, a gente tá indo pro final do nosso podcast. Mas passou tão rápido, Bru. Você tá 30 minutos falando, tá? Pô, eu tô falando muito. Ninguém aguenta. Não, vocês aguentam muita gente porque vocês estão aprendendo muito. Com certeza. Vamos lá. Eu só quero trazer, porque a gente tem, lógico, a gente sempre organiza todas as perguntas que vocês fazem, seja no WhatsApp da Mix, no 11 981 80 1000, que você pode mandar a sua pergunta. Com certeza. E também nas nossas redes sociais, através dos stories que a gente divulga o nosso podcast. Inclusive, Bru, essas criptomoedas que a gente acabou de falar, né, estão disponíveis lá na Binance, né, que inclusive tem mais de 600 criptoativos para você investir. Tá. E, bom, no final eu vou dar a dica pra galera aqui que ainda não abriu a conta na Binance, hein? Tá bom. Fechou? Fechou. Combinado, então. Mas vamos trazer, só pra finalizar, uma pergunta que ficou em aberto, tá? Nós falamos no começo do nosso podcast. Quanto ganha um minerador de Bitcoin? Então, só para explicar aqui para vocês que no sistema do Bitcoin, esse subsídio, né, começou lá com 50 Bitcoins em 2009 e foi reduzindo pela metade conforme a complexidade de descobrir esses algoritmos, tá bom? Hoje em dia, vamos dizer, esse processo, esse evento dessa diminuição, né, que vai sendo reduzido pela metade, é chamado de halving. O próximo evento de halving está previsto para 2024 e no momento de confecção atual, né, dessa mineração atual, vamos dizer, a recompensa de blocos está concedendo aos mineradores aproximadamente $107 mil na cotação de hoje, vamos se dizer, por bloco. Só para poder finalizar, mas vai lá no começo desse podcast que o Caco explicou direitinho essa questão de como que é resgatado. Agora indo pro fim mesmo, Caco, agora vamos. Vamos fazer um bate-bola sobre as 4 principais palavrinhas do nosso glossário, porque agora eu quero trazer no final o glossário do podcast para que fique muito bem fixado, porque todo episódio a gente vai trazer essas palavras que às vezes é um pouco difícil para as pessoas, mas elas vão conseguir no final do podcast relembrar. Com certeza. Tá, e se ficar dúvida ainda, tem o Binance Academy para você tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá. Você fala uma, eu falo outra? Pode ser. Então vai lá, pode ir. Bom, a gente vai falar do hash, né? Que é uma coisa, assim, um conceito que as pessoas estão aprendendo agora. O que é o hash? O hash é uma função matemática que converte um arquivo em um código de letras e números e que também é usado como uma unidade métrica dentro do universo das criptomoedas nas redes do blockchain. Ficou bonita essa explicação? Ficou maravilhoso. Halving, pessoal. O halving é a redução de 50% na premiação, que é programada para ocorrer a cada 210 mil blocos próximos 4 anos de intervalo do Bitcoin. No início da vida do Bitcoin, entre 2009 e 2012, eram gerados 50 Bitcoins por cada bloco encontrado, resultando em 7.200 novas moedas por dia. Nossa, era muito Bitcoin, bastante, né? Que era liberado. Tem gente que vai falar, não é assim, gente. Eu não tenho dinheiro pra comprar nenhuma. Pô, imagina 7.200 Bitcoins a cada dia. Eu tô comprando 0,00001 pra um dia ter o meu 1. Foco no longo prazo. Esse é o foco, exatamente. E vamos falar sobre o que significa Proof of Work, que a gente falou tanto agora. Muito falado nesse podcast. E que é super importante, né? Faz parte da validação do Bitcoin. Galera, o Proof of Work é uma competição entre os mineradores para resolver esse sudoku, né? Esse quebra-cabeça criptográfico, validar as transações para ganhar essas recompensas do bloco. Tem a outra forma que a gente também falou, acho que eu vou até dar um breve apêndice aqui, que é o Proof of Stake. Ele implementa validadores que são escolhidos aleatoriamente para garantir que a transação seja confiável e compensa também, né, essas pessoas que estão participando da prova de participação com novas criptomoedas. Fechado. E pra fechar, na verdade, pool de mineração. Pool de mineração a gente falou acho que umas 3 vezes hoje, né? Mas a gente já falou em outros podcasts também. O pool de mineração de criptomoedas é formado por um conjunto de mineradores que combinam todos os seus recursos supercomputacionais para validar as transações e receber ativos como recompensa. Que explicação, Bru. O famoso consórcio. Exatamente. Como todo mundo sabe que é consórcio, eu vou começar a pegar essa palavra. A turminha
se junta lá, né? Vamos fazer todo mundo junto que a gente ganha mais. Gente, tá todo mundo no mesmo, todo mundo quer o mesmo fim, então eles vão através dos mesmos meios. Exatamente. Acho que é isso. É isso, Bru, né? mas tem uma… Traz aí, o que você ia trazer de promoção pra gente? Tem uma coisa muito legal que tá rolando na Binance, hein? E eu sei que tem ouvintes aqui do CryptoMix que ainda não abriram sua conta e não começaram a investir no universo cripto. O que você tem pra eles? A Binance, Bru, tá oferecendo, através do nosso link, que você vai lá no link da bio, né? Abre a sua conta e usa o nosso cupom CryptoMix, que a Binance vai te dar 20% de desconto nas taxas de negociação de todos os pares disponíveis para negociação. E são mais de 600, Bru. Então tem bastante opção. Só que, claro, né? Não vai aleatoriamente, estuda ali sobre o projeto, entende o que você está fazendo, para aí sim investir o seu suado dinheirinho. Perfeito. E para você que está escutando a gente, entra no site da Mix. Lá tem o nosso podcast, o CryptoMix, né? Você veio através de lá, ou se você veio através de outra plataforma, entra no site da Mix. Tem o link certinho, tem todas as indicações que você precisa para abrir a sua conta e para continuar investindo. Foco no longo prazo, hein, pessoal? Foco no longo prazo. Obrigada, viu, Caco? Obrigado, Bru. Até mais o próximo episódio. Até o próximo. Passou tão rápido. Beijo. CryptoMix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.